Futebol, esporte, entretenimento, repressão, censura e ditadura. O maior e mais popular esporte do mundo é capaz de unir uma nação, e esse poder já foi usado de muitas formas. Prepare-se para explodir sua cabeça, pois nesse vídeo você vai descobrir como todos esses temas podem convergir em um ponto em comum. Europeus e sul-americanos têm em comum a paixão pelo futebol. Não por acaso, todas as Copas do Mundo até hoje foram vencidas por seleções desses países. É justamente por causa desse sentimento popular que regimes ditatoriais nesses continentes se aproveitaram desse esporte, por meio das seleções nacionais, para fazer propaganda política. Em 1934, ano de Copa do Mundo, a Itália vivia sob o governo de Benito Mussolini, e a interferência política do ditador na competição está muito bem documentada. O primeiro passo foi transformar o futebol no esporte mais popular do país, superando o ciclismo, e o segundo, conseguir sediar uma Copa do Mundo em seu país, o que aconteceu em 1934. Durante a Copa, além de ameaças de morte aos atletas, a seleção serviu como ferramenta de pura propaganda fascista. Primeiro, o ditador fez o povo acreditar que ele estava presente em todas as partidas daquela Copa, colocando sósias para assistir as partidas nos estádios, sem contar as inúmeras artimanhas para fazer com que os italianos conquistassem um torneio, por exemplo, interferindo na escolha da equipe de arbitragem. Não coincidentemente, o árbitro sueco Ivan Ekelin, admirador confesso do fascismo italiano e de Mussolini, apitou os jogos da semifinal e da final, garantindo o primeiro título mundial aos italianos. Antes que continuemos, seja bem-vindo ao Estádio Vlogs. Me chamo Luciana Vitorino e vamos para mais um vídeo contando curiosidades e histórias pouco faladas envolvendo o futebol brasileiro. Aproveite para deixar seu like, compartilhar e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Adolf Hitler também desenvolveu uma relação próxima com a seleção alemã, entendia perfeitamente como os resultados futebolísticos poderiam afetar a moral do povo e, consequentemente, a popularidade do governo. Na Copa de 1938, a seleção alemã serviu como peça de propaganda nazista ao utilizar um uniforme que carregava uma águia com uma suástica no peito, símbolo máximo do nazismo. Naquela mesma Copa, a seleção austríaca havia se classificado para participar, mas acabou ficando de fora, porque poucos meses antes a Áustria havia sido anexada à Alemanha nazista. O atacante austríaco Matthias Sindelar se recusou a jogar pela Alemanha na competição e em 23 de janeiro de 1939 ele foi encontrado morto ao lado da namorada. O casal foi envenenado por monóxido de carbono e tudo indica que foram vítimas de Gestapo, a polícia secreta nazista. As edições de Copa do Mundo de 1942 e 1946 não ocorreram por conta da Segunda Guerra Mundial, mas a Copa de 1942, apesar de não ter acontecido oficialmente, teve uma final pra lá de inusitada. Tudo começou com a equipe sendo derrotada por 2-1 contra a Suíça no dia do aniversário de Adolf Hitler, de 53 anos. Um ultimato foi dado que caso a seleção alemã perdesse os próximos jogos, que foram interrompidos somente quando os aliados invadiram Berlim, os jogadores seriam enviados para a guerra. Após esse recadinho especial, a equipe venceu 3 jogos seguidos com grandes resultados. Quando chegou a cartada final, o governo convocou a Suécia para enfrentá-los, já considerada a melhor seleção da época, para colocar a Alemanha, caso vencesse ali, num patamar de grandeza ariana. Porém, o resultado foi infeliz para os alemães. Por 3-2, os suecos venceram e calaram mais de 98 mil presentes no estádio de Berlim. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Martin Franz Julius Luther, terminou o jogo pedindo o fim do futebol no país para que não afetasse mais o espírito do povo. O que acontece é que a promessa de Adolf Hitler foi cumprida. Os jogadores realmente foram servir na Segunda Guerra Mundial e muitos em cargos burocráticos e até foram alistados no exército. O atacante August Kindler, que acabou sendo morto em 1944, ele inclusive tinha marcado ali um dos gols contra a Suíça. Daquela seleção, poucos como o craque Fritz Walter e do técnico Sepp Herberger tiveram finais felizes.
Ambos estavam presentes em Berna, na Suíça, em 1954, ali quase 10 anos depois, quando a Alemanha foi campeã mundial pela primeira vez, diante da Hungria por 3-2, em um jogo de tirar o fôlego mais conhecido como o Milagre de Berna. Emílio Garrastazu Médici foi o terceiro presidente do Brasil durante o regime militar brasileiro. Governou de 1969 a 1974. Apreciador de futebol, o Médici usou do sucesso da seleção brasileira entre 1960 e 1970 para espalhar sua mensagem política. O pesquisador do Museu de Futebol Marcel Tonini, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP, relatou como foi esse começo. Abre aspas, em meio a esse contexto de resistência, os militares utilizariam o possível tricampeonato do Brasil na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra com Pelé e Garrincha, como um outdoor da vitória da própria ditadura para se afirmar, para se popularizar. Fecha aspas. Foi um apoio que não serviu de muita coisa. O Brasil teve um baixo rendimento e não passou nem da primeira fase. Os generais entenderam como um certo gatilho para uma resistência da sociedade civil e política. Por isso, a partir de então, tomaram o poder da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, dando controle da delegação a militares. Foi nesse contexto que surgiram os slogans de Brasil, ame ou deixo, e a Semana da Pátria e a Marchinha Pra Frente Brasil. Em 1969, prestes a ser anunciada a convocação dos jogadores que iriam representar o Brasil na Copa de 1970, sob o comando de João Saldanha, Médici interveio, exigindo a convocação do Dadá Maravilha. Na época era jogador do Atlético Mineiro. O técnico rejeitou o pedido e por isso foi demitido. Mário Jorge Lobo Zagallo entrou em seu lugar e o ídolo Dadá foi convocado, é claro. Dos 22 convocados, 21 não se posicionaram contra a ditadura, incluindo o Rei Pelé. Porém, Marcel Tonini lembra que o atacante teve condições e momentos importantes para se impor e não o fez. E que, a pedido da ditadura, inaugurou uma praça chamada Brasil lá no México, país sede da Copa de 70. Por meio de propagandas, o time do Brasil e a torcida eram vistos como vitrine para o cenário internacional. Além de jogos e toda a cobertura jornalística estarem tomadas por bandeiras, cartazes e símbolos que fomentavam o nacionalismo e o apoio ao governo. Com 100% de aproveitamento, o título veio para a equipe de Maravilha, Pelé, Jairzinho e Rivelino. Foi a prova da união e da popularidade entre a política e o futebol, mas em prol da ditadura que naquele momento também buscava puxar para si os méritos pelo chamado milagre econômico vivido no país. A participação política dos jogadores também era supervisionada de perto pelo exército, pelo poder de influência que os ídolos do esporte poderiam exercer, como a presença do trio Sócrates, Casagrande e Vladimir no Departamento de Ordem e Políticas Sociais, o DOPS, visto que eram vigiados após a participação no movimento Democracia Corintiana, que poderia incentivar um posicionamento político pelo fim do regime militar. Afonso Celso Garcia Reis, o Afonsinho, foi um dos poucos jogadores que se opuseram ao regime na época. Foi o primeiro jogador a ir em busca dos direitos do seu passe esportivo em meio ao caos político em 1971. Ele alegou que a perseguição política foi consequência do ato. Na prática, esse direito se tornou lei somente em 1988, com a chamada Lei Pelé. Chegou a ser chamado para ir à luta armada contra a ditadura, mas recusou, porque cursava medicina e afirmou que só queria jogar e ser médico. A perseguição política ainda achou Afonsinho por meio de jornalistas e de dossiê. Em entrevista à SBT News, ele alega que desconfia da possível não convocação para a Copa de 1978, devido à sua postura. Com o fim da ditadura, o jogo político mudou. Os representantes ficaram atrelados aos clubes através de vínculos empresariais e de patrocínio. Os interesses mudaram, mas o laço se fortaleceu. E aí, comente aqui se você já sabia dessa ligação. Até o próximo vídeo.